Olá, sou o Sensei Leonardo Serra e antes de trazer esse grande convidado aqui hoje, peço a você que se inscreva em nosso canal e deixe sempre seu like em todos os nossos vídeos. Bom, esse professor com certeza tem um respeito imenso, não só da comunidade judô no nosso país, mas sim da comunidade internacional. Quem é ele? O professor Roberto Meneghetti. Seja bem-vindo, professor. Bom, o Sensei Meneghetti tem histórias incríveis que vão com certeza inspirar a cada um de vocês. Olá, eu sou Roberto Meneghetti Almeida, judoca carioca, radicado no Espírito Santo desde 1988. Estou fazendo esse vídeo a pedido do professor Leonardo Serra, que tem esse projeto História do Judô Capixaba e Agora Quem Conta também, né? São dois projetos dele, muito legais, gostei do projeto. Eu hoje moro em Londres, já moro em Londres desde dezembro de 2006, né? Então estamos falando de 13 anos, quase 14 anos. E o meu período no Espírito Santo foi de 88 até 2000, foi o período que eu vivi no Espírito Santo, foram 12 anos. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, para quem não conhece, periferia do Rio de Janeiro. Comecei judô em 1974 na Academia Walter Russo, academia local, academia que se competia só entre academias, não fazia campeonatos estaduais, um pouco mais local, né? Aí fiquei ali por um período bom, aí depois fui para a academia do professor José de Almeida, o Zequinha, que era a academia Zen, também em Caxias. E o Zequinha já tinha um perfil diferente, o Zequinha já levava a gente para competir nos campeonatos estaduais, e foi quando eu fui apresentado para judô mesmo, eu comecei a competir contra atletas do Rio de Janeiro inteiro, né? E também foi onde eu aprendi judô, técnica de judô mesmo, que enquanto eu estava na Walter Russo, eu estava ainda no Ipponcio Inage, Morote, Ogoshi, Koshiguruma. Quando eu fui pro Zequinha, aí a gente começou, o Zequinha tinha um perfil diferente, a gente já treinava, eu me lembro que quando eu era faixa verde, eu já treinava na Ginokata, já treinava Gokyo completo, era um perfil bem diferente, então a gente fazia muita técnica e muita repetição, muito uchikomi. Isso era o perfil do Zequinha. E tinha uns pezinhos do lado lá, a gente começava a fazer uns exercícios também. Foi na época que eu comecei a ficar mais, né, que eu fui para lá em 79, 80, me lembro bem. E eu já tinha 12 anos, então já fazia muito exercício e barra, coisas que criança naquela época da cidade não fazia. Então já comecei a ficar fortinho, pegar força. Comecei a treinar, competir, ganhei competições, várias competições estaduais e tal. Foi aí que depois eu fui dali, eu tive uma breve passagem pela Academia Freitas com o Carlinhos, foi bem rápida mesmo, e dali fomos para a Academia Líder, do professor Antônio Gomes, que saudoso Antônio Gomes, que Deus o tenha, muito respeito. E na época eu namorava a filha dele, a Cristiane Gomes, que já era multicampeã nacional, nem sei, acho que já chegou a ganhar 9 títulos brasileiros, alguma coisa assim, sei lá. Campeão internacional, já tinha lutado na Alemanha, na América do Sul todinho e tal, era bem conhecida na época, a Cristiane, que por sinal, a maior adversária dela no Brasil era a Rosana de Barros, do Espírito Santo. Nem sempre, porque a Rosana às vezes competia numa categoria diferente, mas quando elas se encaravam na mesma categoria, era pesado, era lá e cá, uma ganhava, outra ganhava, era bem puxada essa luta. Todas duas filhas de professores, todas duas filhas de gente com academia, ou seja, o pai da Rosana tinha academia, o professor José de Barros, outro que eu adorava, meu respeito enorme.
E o professor José de Barros era professor da Rosana e o professor Antônio Gomes era professor da Cristiane. Então, as duas tinham pedigree, né? Eu já sou vira-lata, né? Eu não tenho ninguém na família antes de mim que fosse lutador. Eu sou o primeiro. Depois de mim tem alguns, mas antes de mim não. E da academia do Zeca, eu fui para a academia do Freitas, depois a academia Líder. Na academia Líder, eu tinha aulas. Eu me lembro que eu tinha aulas com o professor Antônio às 5 horas da manhã, fora a minha aula normal. Ele me pegava em casa e me levava para a academia para fazer o Uticome. Era muito Uticome, muito Uticome. A gente fazia 2.000. No dia fraco era 1.000 Uticome e teve dia da gente fazer 3.000 Uticomes. Era horas fazendo Uticome. Ele fazia, eu fazia seu Ináguia de todas as posições. Ele abaixava o corpo, levantava, pegava de esquerda, pegava de direita, pegava enviesado. E eu tenho certeza que aquilo ali, aquela repetição fez o meu golpe sair. Logicamente que treinando muita repetição, você acaba fazendo muita coisa errada e tal. Então meu judô era muito bom, mas era cru. Era cru ainda, né? A nível, se contar um nível mais alto. Mas ali no Rio de Janeiro eu já estava ganhando bem. E na academia da Academia Líder foi onde eu peguei a faixa preta. Eu fiz o exame em 1985, passei a usar em 86 a faixa preta. Mas no final de 85 eu fiz o exame, junto com o Aníbal Lourenço, ele vai lembrar disso. O Alex Rosalina, meu melhor amigo da Academia Zen e tal, me acompanhou para a Academia Freitas e para a Líder também. O Alex fez o exame um ano antes. Ele até me chamou para fazer o exame, mas eu não tinha dinheiro na época. O exame era muito caro, eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz o exame em 85, em vez de fazer em 84. E dali, nesse mesmo ano, em 85, eu disputei meu primeiro brasileiro. Eu era juvenil. Então, eu sou de 68, em 85 eu tinha, né, 15 anos, 16 anos, né? Então, 15 anos. Isso de março, E foi quando eu disputei o primeiro campeonato brasileiro, que foi no Rio de Janeiro. E até o Rob Nelson estava nesse campeonato. O Rob Nelson era júnior. Acho que o Rob Nelson lutou contra o Piedade, no peso leve, uma coisa assim. E eu não me lembro se o Caê participou desse campeonato também, o Carlos Eduardo, eu acho que ele participou também. Vindo pelo Espírito Santo, o Rob Nelson e o Caê, né? Eu pelo Rio. Aí eu conheci eles nessa época e tudo. E cheguei à final desse campeonato brasileiro, foi meu primeiro. Aí fiz a final com o José Roberto, lá de Santos. Um negão bem forte mesmo. Não entendi, eu perdi a luta, mas na época era completamente, nós estamos falando de uma época completamente diferente. Ninguém derrubou ninguém, mas eu fiz 2.000 mais entradas do que ele e no final das contas eu perdi, não sei porquê. Mas na época tinha 3 juízes paulistas arbitrando a luta de um paulista contra um carioca. Não era como hoje que não podia, né? Não tinha número suficiente antigamente. O brasileiro era feito do jeito que dava. E como o judô era quase todo feito em São Paulo, ninguém, né? Aí eu perdi na bandeirada cruzada para ele no final, mas eu tenho certeza que aquele brasileiro eu ganhei. Mas tudo bem, já foi. Não se reclama. Águas passadas. Em 85. Nesse mesmo ano, o professor Betão do Flamengo chegou em mim e me deu uma aliciada para levar para o Flamengo. Aí eu comentei isso com o professor Antônio, meu professor na época. Ele falou assim: sabe, Roberto, é melhor para você mesmo, porque não está tendo mais treino para você em Caxias, né? Não tem com quem você treinar. Só dá para você treinar com o Alex. E mesmo assim o Alex já trabalhava muito, nem sempre estava treinando. E a galera, mesmo os adultos, eu era juvenil, mesmo os adultos na academia já não tinha mais condição de treinar comigo. Eu estava bem forte, né? Estava treinando, estava voando. E ganhei muito peso de massa magra. Eu me lembro que em um ano eu ganhei quase, foi da idade que você vai de 13 para 14 ou 14 para 15,
eu saí de 40 quilos para 73 quilos, 74 quilos, 33 quilos, cresci. A altura que eu tenho hoje já era a altura que eu tive naquela época. Eu peguei aquela altura e já foi para sempre, nunca mais eu cresci 1 centímetro. E ali foi quando eu cresci bastante, não tinha mais como treinar em Caxias. Aí eu peguei minhas coisas e fui pro Flamengo. No Flamengo eles davam dinheiro pra gente, da passagem, do lanche, de alguma coisa, um kimono, alguma coisa. E no Flamengo já era diferente, porque não era mais judô de academia, era judô de clube. Judô de clube, ninguém te ensina mais nada, né? Você não aprende mais nada. Você, pelo menos nessa aula que eu ia, era um treino, não era uma aula. Existia até aulas no Flamengo com professores juvenis, professores que davam aula. Mas a aula que eu ia era um treinamento. Então, era físico, repetição, uchikomi, randori, nagikomi. Era esse o treinamento. Ninguém te ensinava, parava para vir te ensinar técnica. Mas, por outro lado, tinha o professor De Luca, que vinha 2 vezes por semana no Flamengo e ficava andando no tatame e parava, Roberto, faz assim, muda aqui, muda ali. Isso era muito bom. E o professor De Luca mudou o meu jogo, porque o Seoi e o Seoi Otoshi que eu fazia na época, Seoi Nage, Seoi Otoshi e Tai Otoshi que eu fazia na época, era um pouco torto. Eu derrubava porque eu repeti tanto aquele golpe que eu conseguia derrubar. Mas ele era bastante torto, bastante errado, fora do ponto, E o professor me acertou bastante a mão, acertou o punho, acertou a pegada, e várias outras pessoas, quando o cara era canhoto, e como aplicar o golpe, um golpezinho antes para botar o cara na posição. Essas coisinhas eu aprendi muito com o professor De Luca. E também a parte de chão. Foi onde eu fui introduzido a parte de chão, que eu era cru, 0 de chão. E o meu primeiro estrangulamento que me ensinou foi o professor De Luca. Estrangulamento, não estrangulamento de técnica, que você faz para fazer exame e tal. Estrangulamento de competição, que ele falou, quando o cara entrar assim, você bota esse estrangulamento. Isso é uma técnica, né, que é voltada para competição. Foi a primeira vez que eu aprendi foi com o professor De Luca, e foi o primeiro que eu apliquei em competição. Eu até apaguei o menino, dei um estrangulamento, foi tão rápido que eu apaguei ele. Aí eu me lembro que eu falei, pô, esse negócio funciona, hein? Aí, e no Flamengo, treinando, todo mundo já fazia jiu-jitsu nessa época. Era todo mundo à minha volta, porque era na Zona Sul que tinha jiu-jitsu, né? Eu vinha da Baixada, na Baixada não tinha jiu-jitsu em lugar nenhum. E aí nessa aí eu comecei a ver, pô, esse negócio de jiu-jitsu. A galera do Flamengo já debochava do jiu-jitsu, tinha aquela guerrinha do judô com o jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo que debochava, tinha um monte que treinava. Por exemplo, na minha aula tinha Frederico Flecha, Delmo Fernandes, Clean, Feijão, Sérgio Sano, Tassiano Gavazza, tinha um mundo de gente, não vou lembrar, muita gente. E eu saí da academia, que eu bati em todo mundo no treino, para entrar num treino que eu só apanhava 100% do tempo. 100% do tempo apanhando. Não bati em ninguém na academia, no Flamengo. E isso foi bom para mim, foi uma escola. Me desanimava na época, desmotivava um pouquinho, porque eu não conseguia botar uma técnica, eu não conseguia derrubar ninguém, não conseguia nem atingir o pessoal no começo. Mas isso mudou, com 1 ano mudou. Isso foi no primeiro, eu era juvenil ainda, eu fui pegando mais força, a minha técnica foi aumentando, e acho que minha pegada também, o jeito também, eu fui pegando da galera. E aí comecei a derrubar um menorzinho, entendeu? Tipo, tinha Chiquinho, que era 60 quilos, eu comecei a derrubar um ou outro assim, mas mesmo Chiquinho não derrubava, né? Chiquinho era forte pra caramba. Embora eu tivesse uns 20 quilos a mais do que ele me derrubava, não tinha jeito. E era bem puxado mesmo o treino. E quando não tinha ninguém para treinar com flecha, ia a gente mesmo. Eu ia lá e só apanhava. Treinar com flecha era nagikomi, não era randori. Aí e tal. E foi no Flamengo eu tive várias experiências. Eu fui campeão
O Flamengo, ele dava um ônibus, dava inscrição para todas as competições, entrava em todas as competições. Então, Campeonato de Santos, Aberto de Santos, Copa Beneméritos, Copa Volkswagen, Torneio Vila Sônia, torneio da... Todos aqueles torneios que tinha em São Paulo, eu lutei em todos eles. E eu ganhei todos eles. Teve anos que eu fui segundo, mas eu ganhei todos eles. Eu ganhei torneio Beneméritos, eu ganhei Copa Vila Sônia, eu ganhei... todos eles eu fui campeão pelo menos uma vez em cada um deles. Perdi algumas vezes para alguns atletas. Eu fiz uma final do torneio Beneméritos, aquele Beneméritos, eu fiz a final com o Renato Daguenino, deu um ipom de Teguruma, de Maê Teguruma, de frente assim, bonito na época, me lembro disso. Foi muito bom esses campeonatos, a gente viajava muito pelo Flamengo, todas as Copas era bom porque o Flamengo pagava, né, as inscrições, dava ônibus, dava comida, dava tudo, a gente viajava. Eu pobre de Caxias, não tinha dinheiro para nada. Foi aí, teve Chiai Nacional em São Paulo, dentro da Federação de São Paulo, Chiai Nacional. Chiai Nacional foi 85, 84, 85, sei lá. Teve Chiai Nacional, que era você ia para lá treinar e tinha uma competição, mas era uma competição estranha, que você lutava, era só em pé, num dia, e no outro dia era só no chão. E eu fui para esse Chiai Nacional e lá foi a primeira vez que eu tive contato com o Thiago Melo Jacques. O Thiago estava nesse campeonato já com o joelho dele machucado. Eu encontrei com ele no vestiário, eu admirava ele. Eu falei, pô, esse cara, tá, não sei o que, né? Eu ficava olhando. Eu tenho 52, o Thiago deve ter uns 2 ou 3 a mais que eu, uns 3 anos a mais que eu. Ele já era campeão, ganhando de todo mundo e tal. E aí ele tava botando a joelheira, uma joelheira dele que depois proibiram ele de usar, uma joelheira meio, sei lá se era de ferro, de fibra, sei lá, uns troços enrolando no joelho. No banheiro, eu fiquei olhando assim de longe e tal, cheguei a conversar com ele um pouco. Aí eu lutei nesse Chiai Nacional no sábado, era sábado e domingo. No sábado eu lutei com... Por incrível que pareça, todas as categorias eram lotadas, eu tava lutando no peso leve, eu lutei com o Omura, e eu era juvenil. E o Omura, para não ficar sem lutar, eu falei, vou pegar esse moleque mesmo, vou torcer ele, né? Aí no dia que foi em pé, era melhor de 3. Nós lutamos 2 vezes, porque ele ganhou as 2 primeiras. E as 2 vezes ele me deu um Yoko Shohogatame. No dia que foi em pé. Era luta em pé, né? Mas no chão era só aquela, como judô normal. Aí ele me imobilizou 2 vezes de Yoko Shohogatame. E no dia seguinte, que foi no chão, começava de joelho, eu perdi 2 vezes também de Yoko Shohogatame. Ele me deu 4 Yoko Shohogatame em 2 dias. Depois eu tomei 4 ipons de Yoko Shohogatame. Mas foi bom a experiência, que eu cheguei a lutar um pouco. Acho que na terceira luta eu já demorei bastante. Eu me lembro que ele ficou nervoso. Demorou para me pegar, né? Pô, esse moleque aí, porra. Eu era... metido, só tinha eu de juvenil ali naquele meio, metido ali a lutador, né? Mas foi legal. E o Thiago, ele lutou com os caras lá, ganhou todo mundo, e na final fez com Ezequiel Paraguaçu. E ele deu... e outra coisa, no dia que era em pé, dava ipom, continuava. E o Ezequiel, com o Thiago lutando, o Thiago deu um seu Inagi, o Ezequiel botou a cabeça no chão, rodou, caiu em pé do outro lado, o Thiago, na mesma hora, deu um seu Inagi do outro lado. Eu falei, porra, deu o seu Inagi de direita, deu o Morotê seu Inagi de esquerda. Esse moleque é um alienígena, né, de joelho. E aí derrubou, foi ipom, aí parava, continuava, ele deu ipom de novo, ele deu uns 2 ou 3 ipom no Ezequiel. E aí ele ganhou esse dia e tal. E foi muito legal, Chiai Nacional. Depois disso, eu continuei competindo pelo Flamengo por um bom tempo.
Aí teve em 1900 e... eu não me lembro dos brasileiros de 86, 87. Eu sei que eu participei, mas não me lembro os resultados. Se alguém lembrar aí, fala. Eu não me lembro nem das datas dos meus títulos. Eu sei que eu fui vice-campeão brasileiro em Aracaju, sênior. Eu sei que fui vice-campeão brasileiro no Rio de Janeiro, lutando contra o Honorato na final, na Arena de Copacabana. Eu sei que eu fui vice-campeão brasileiro juvenil no Rio de Janeiro também. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro zonal, mas eu fui 3 vezes terceiro lugar no brasileiro sênior. Lutei uma contra o Joseph Guilherme, na semifinal. Não sei se foi na Bahia, acho que foi na Bahia que eu fui terceiro. Mas eu não lembro os outros anos. Eu tô velho. Não guardo nem as medalhas, vou guardar as datas. Sei nem que eu comi no almoço ontem. E se alguém lembrar, bota aí depois. Vai ser legal, porque de 85 para 85 eu lembro, 86 e 87 eu não me lembro. 88, eu sei que em 88 eu fui ficar 2 meses internado no centro de treinamento lá de Santa Cruz, e eu fiquei os 2 meses com a galera toda. A galera foi saindo, foi embora. No final ficou, fora a seleção brasileira, ficou mais 9 atletas. Eu, os irmãos Luke, Thomas e Edgar, né? Eu me lembro que tinha, quem mais? Renildo Nunes, não me lembro de todo mundo. Quem foi? Marco Barbosa. Quem for lembrando, bota aí que é bom, que fica na história, né? Que eu pra história sou terrível, não lembro de nada. Em 88 eu fiquei lá 2 meses, e quando saí de lá, minha família tinha mudado para o Espírito Santo, e lá teve um seminário que eu conheci o professor Paulo Vanderlei, e que já era técnico de seleção e tudo. Eu falei para ele, eu vou para o Espírito Santo, eu queria mudar, eu tô saindo do Flamengo, queria mudar lá para academia. Ele falou, não, perfeitamente, tal, não sei o que, me recebeu bem. E eu já tinha muita família no Espírito Santo, fui treinar no Secage. Entrei no final de 88, mas eu não podia competir em 88 porque ainda estava no negócio de transferência, tinha carência. Só competi em 89. E foi por aí. 89 eu competi, acho que foi 89 que eu fui pro campeonato. Não sei se foi 89 ou 90 que eu fiz a semifinal contra o Joseph, lá na Bahia, no Brasileiro. No Espírito Santo eu já cheguei, já conhecia muita gente dos campeonatos de Aracaju, que eu fiquei amigo do Carlos Eduardo, o Humberto, o Átila, o Malva, Robinels, uma galera eu já conhecia. Então quando cheguei para treinar no Flamengo foi legal, porque no Flamengo não, no Secage, foi legal porque eu já conhecia muita gente, e o Secage era cheio, tinha um treino forte, entendeu? Tinha um treino bom, não dava para treinar. Eu achei que quando eu vim do Flamengo para o Espírito Santo eu não ia ter como treinar, mas no Secage eu treinava, eu conseguia treinar bem, mano. Tinha um treino muito forte mesmo. Duda, Eduardo Pedra Reis, Pedreira, Duda, a galera lá, eu suava frio. Passava um perrengue para treinar ali. E era um treino bom, fiquei amigo da galera e tudo. Do Secage, eu ganhei em 91, teve a seletiva para o Circuito Europeu, Campeonato Mundial e Jogos Pan-Americanos em Cuba. Campeonato Mundial em Barcelona, na Espanha. Jogos Pan-Americanos em Havana, não em Havana. O judô foi em Santiago de Cuba. Os Jogos Pan-Americanos foi em Havana, mas o judô ele foi numa cidade diferente, foi em Santiago de Cuba. E o circuito europeu, e a gente ia fazer algumas etapas, Itália, Áustria, acho que eram esses dois, Itália e Áustria. E então eu fui fazer a seletiva. Nessa seletiva as seletivas antigamente eram muito duras, porque você lutava com o Brasil inteiro e era um contra todos, não era chave, era um contra todos. Então, numa chave que tem 10, imagina um contra todos, não acaba nunca, era o dia inteiro lutando. Aí, às vezes você ganhava, aí sobrava 3 que no outro dia iam fazer um contra todos de novo.
Você acordava no outro dia com o corpo todo moído, com a cara toda ralada, faltando um pedaço da unha, machucado tudo quanto é lugar, para fazer uma melhor de fazer um contra todos, com 3, um pulava fora, esses 2 tinham que fazer uma melhor de 5. Era assim um absurdo. Na cabeça do professor Mamed, que era o presidente da confederação na época, quem pode mais chora menos. O atleta que tiver mais disposição vai até o final. Não concordo com isso, porque às vezes o cara mais técnico não está treinado naquele momento para fazer tudo isso, essa batalha, e você deixa de levar um cara super técnico para um campeonato, quando ele poderia ganhar e você, na técnica, e depois você treiná-lo para ir para o campeonato. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Então a gente, eu me lembro que ficou na final eu, Marcos Daudi e o Nelson Delacqua, irmão do Daniel, Nelson Delacqua na época. Aí eu lutei de cara com o Nelson e Davi Pon continuava. Eu dei 2 ipons de Teguruma. Dei 2 ipons de Teguruma nele. E depois ele lutou com o Marcos e ele perdeu também, não me lembro como ele perdeu. Depois eu lutei com o Marcos, com o Daudi, né? E eu ganhei, eu fiz uma pegada no braço, peguei nas costas, fintei o ultimato e dei um sassai. Dei uma trocada de perna, dei um sassai, ele caiu de lado, acho que foi Kokai, Yuko, alguma coisa assim. E eu ganhei dele, bem apertado. E naquela época você não sabia, porque o árbitro, ele não marcava Kokai, Yuko, o árbitro marcava Hajime, Mate, Sorimade. Só isso. No final ele não te dava cati e tinha uma mesa lá com várias pessoas anotando o que eles achavam. Então acontecia várias vezes de você ver o cara ganhar e ele não ir. Os caras falavam, seleção A é esse aqui. Sem motivo, ninguém te dava motivo nenhum. E aí de você que falasse alguma coisa, né? Essa aí era uma média, era chicote nas costas talando, né? Então você tinha que calar a boca, não falar nada. Aí eu fiquei naquela, será que sou eu que ganhei? Eu na minha cabeça, eu não perdi pra ninguém, né? Ganhei, né? Mas no final acabei que eu ganhei. E o professor Paulo tava lá na mesa, lá, né? Tava lá. E o professor Paulo foi lá, ele olhava pra mim, sério, falava nada. Eu falei, esse cara é meu professor nem tá falando nada, sério, na dele, né? Classifiquei, né? Alguns professores lá abraçavam o atleta e tal, ele todo sério lá na dele. Aí depois, quando eu tomei banho e tal, jantei, aí eu fui pro quarto onde tava a galera do Espírito Santo, tava eu, Duda, acho que tava Alexandre Gurgel, se eu não me engano, não sei mais quem tava comigo. Aí eu tava lá assim, de repente o professor Paulo abriu a porta e deu um pulo, me agarrou, Ele só não queria me abraçar na frente da galera, mas depois lá no quarto ele falou me abraçar. Aí, parabéns, beleza. Aí foi legal, eu voltei ao Espírito Santo mais focado, porque eu ganhei essa seletiva e eu ainda não estava focado. Eu fui pra seletiva meio assim, quando você tá 70%. E eu não achava que ia ganhar, mas... e outra coisa, nessa seletiva, antes de pular para a fase que tinham 3, eu machuquei as costas. Sabe aquela dor no meio das costas que você não consegue respirar? Não conseguia respirar de jeito nenhum. E o professor Deluca lá do lado de fora me fez uma massagem nas costas, passou um creme lá, falou comigo um monte de coisa. E eu tava querendo desistir, não conseguia respirar. Falei, mas como é que eu vou lutar? Não consigo respirar, vou lutar com esses 2 monstros agora na final. Eu falei, não, depois que ele falou pra mim, quando você aquecer, isso passa. Depois você vai sentir mais ainda, mas quando você aquecer, isso passa, você não vai sentir não. E foi o que aconteceu mesmo, durante a luta, depois que eu aqueci, não sentia mais nada. E esse sassai que eu dei no Daudi, foi o professor Deluca, eu tava segurando a pegada e eu ia pro ultimata. E ele me lembrou, do lado de fora, 1, 2, 1, 2. Ele falou pra mim que foi um treinamento que a gente fez. Ele falou, se você faz uma pegada muito forte para entrar o quadril, o cara tá esperando. Então, eu tinha treinado isso com ele. Ele falou, 1, 2, 1, 2. E foi na hora que, em vez de ir pro ultimata, eu troquei de pé e fui pro sassai, que foi quando eu derrubei, graças ao professor Deluca, que tava lá de fora. E foi legal, fomos pro Espírito Santo, treinamos pra caramba, treinei muito,
eu comecei a fazer musculação com Chiesa lá na Academia Razões do Corpo. O Marquinhos da Razões do Corpo me deu um patrocínio na época, o professor Paulo ligou para ele, pediu, ele me deu um patrocínio, eu treinava lá de graça, eu ia de bicicleta para academia, malhava peso, o Chiesa já me dava essas séries que hoje estão na moda, que a galera só malhava bodybuilding, isolando músculo e tal. O Chiesa me dava arranco e arremesso e, porra, treinamento no segundo em vez de ficar repetindo tantas vezes. Ele botava 30 segundos de arranco e arremesso, porra, me arrebentava, saía dali morto. E foi bom, foi um treinamento bom. E meu peso foi caindo. Com isso, meu peso foi caindo, porque, na verdade, eu não era um peso médio. Eu nunca fui. Eu era peso médio porque eu sou comilão. Eu não era muito de treinar fisicamente, nunca fui. Eu sempre fui de treinar. Eu sempre tive força e técnica no judô, mas eu nunca tive resistência boa. Isso é um fato, quem me conhece bem sabe. E a resistência não é muito longa. Nunca foi. E eu nunca fui um atleta de treinar assim, tipo, por exemplo, como o Thiago. O Thiago sempre foi um atleta. A vida inteira ele foi um atleta. Eu fui mais judoca do que atleta. E eu gostava de fazer força, gostava de treinar tecnicamente, mas eu não gostava de ficar correndo, coisas de resistência, nunca gostei. E nessa época eu comecei a treinar bastante com Chiesa e eu fui desenvolvendo essa parte, então é a parte que faltava em mim. Então realmente o meu judô foi uma diferença enorme. Eu me lembro que quando eu ia treinar no Secage, nesse período, aquela galera ali que me dava treino já não me dava treino. Já não me dava treino mesmo. Porque a minha pegada já matava o treino. E eu fiquei muito forte nessa época. Antes do circuito europeu e tudo. Só que meu peso foi baixando. E eu tinha me classificado para o peso médio. Quando eu fui para o campeonato, e eu fui escondendo, não fiquei falando nada pro professor Paulo, nada. O professor Paulo me acompanhava, ele botava os negócios na minha orelha para ver meu batimento durante o treinamento, fazia várias coisas, mas não acompanhava meu peso. Só que eu fui afinando. Quando nós viajamos, eu estava com 80 quilos, forçando para comer, e, pô, o peso médio ia até 86, né, na época. Eu estava com 80 quilos, assim, depois de comer dando 80 quilos, ou seja, era um peso meio médio, né? Mas não podia trocar a categoria, porque no meio médio quem ia era o Renato Dagnino. Era o Ezequiel e o Renato Dagnino que iam, mas como o Ezequiel não conseguiu dinheiro para uma competição, quem foi o Renato, e na outra o Ezequiel foi. Aí o Ezequiel foi no meio médio. O Ezequiel era maior do que eu. Eu, peso médio, o Ezequiel meio médio, o Ezequiel era maior e mais forte que eu. Então eu fui para esse campeonato e foi o circuito europeu. A minha primeira competição do circuito europeu foi na Itália, na Sardenha, no campeonato Guido Siene. Eu dei um vasalho no cara de seu Yotoshi e viramos e ele me imobilizou. E eu nervosaço, não consegui sair. Uma mobilização ridícula, perdi. Experiência, né? Nervoso, um monte de coisa. Perdi essa competição, fui muito chateado. E não teve volta, não teve nada. Então, ali foi a primeira. Dali, nós ficamos uma etapa treinando lá, passeamos, mas treinávamos também. Depois nós fomos passamos por Roma, treinamos um pouco em Roma. Depois fomos para a Áustria, ficamos na Áustria. Numa cidadezinha chamada Niederwalkirchen. E aparentemente a seleção brasileira ficava sempre lá. Quando viajava para fazer circuitos europeus, ela competia num país e voltava para essa cidade, era a base dela lá. Uma cidade bem pequenininha, não tinha muita coisa não. E ali a gente corria, treinava entre a gente mesmo e tal. E depois fomos competir em Leonding. E eu perdi essa competição, eu tenho um cara muito forte, perdi a competição. Depois fomos para Corridônia, na Itália, e eu competia a competição Tre Torri e ganhei até a final. Aí na final eu lutei com o Mauro lá de São Paulo, lá do Pinheiros,
e fizemos uma bandeirada duríssima. O Mauro, eu lutava muito com o Thiago também. O Mauro já era mais coroa. Eu hoje tô com 52, o Mauro deve ter uns 55 por aí, 56. E fizemos uma bandeirada e eu perdi a bandeirada para ele. Acho que não sei nem se eu botei umas fotos para você, pro Léo aí que ele me pediu, do pódio, eu com o Mauro. E eu fui vice-campeão em Tretorre. Aí voltamos para o Espírito Santo, ficamos um período treinando de novo e depois viajamos de novo para a Europa, para o Campeonato Mundial de Barcelona. Só que nós ficamos hospedados em Madrid. Ficamos um mês, 20 e poucos dias em Madrid, treinando e tal, e só viemos competir em Barcelona quando chegou perto da competição. Campeonato Mundial. Eu cheguei lá, quando eu olhei, meu nome estava Roberto Almeida, South Africa, África do Sul. Botaram meu nome como da África do Sul. Até hoje, se você olhar a história do Mundial, tá lá que o cara do peso médio de 1991, que lutou a primeira luta com o Okada, é um cara da África do Sul, chamado Roberto Almeida. Eu já liguei pro aquele site que tem todos os recordes, guarda tudo e tal. Já mandei e-mail para ele, falei com o cara me respondeu, falou que ia trocar, não sei se ele trocou. No site da FIS tá lá que o Roberto Almeida é da África do Sul. Puta, eu não consigo tirar esse negócio, não consegue botar que é do Brasil. Mas anyway, a luta com o Okada, quando chamaram, eu normalmente chamo o campeonato, começa do peso ligeiro ou do peso pesado, né? Eu tava sentado na arquibancada, comendo, com crachá, camisa por baixo. Aí chamaram Okada from Japan, Almeida from Brazil. Rapaz, o Okada tava lá no meio já, igual uma estátua esperando, e eu tava do outro lado, eu tive que atravessar o ginásio inteiro, todo mundo me esperando, eu atravessar o ginásio inteiro. Entrei na competição para lutar. Entrei com camisa, meia e crachá. O árbitro mandou eu sair, eu fui, tirei o crachá, tirei a camisa, botei o kimono, tirei a meia, nervosaço, entrei. Mas fiz uma luta boa com o Okada. Eu lutei acho que 4 minutos, se eu não me engano. 4 e 20. Era 5 minutos, eu lutei 4 e 20. Depois eu tomei um Kosotogari por fora, que ele dava um Kouchigari por dentro e jogava a perna para trás como se fosse ultimato. E eu vi ele fazendo anteriormente, me falaram, eu vi, eu escondi a perna e ele não me derrubou de sair, mas ele me derrubou de Kosotogari. Fintou, eu fui, ele comeu por trás e eu voei. E nada, depois eu fiz na repescagem, lutei com um espanhol, Vilar, perdi de Yuko. Não tinha muita experiência, perdi de Yuko. E depois, nesse campeonato mundial, quem representou bem foi o Daniel Delacqua, foi 5º lugar. Pequenininho para a categoria meio pesado, o bichinho era um monstro. Ele lutou com o Trenor, aquele francês que foi campeão mundial. Rapaz, todo mundo chegou a bater palma no final, que a diferença era quase o corpo de um homem, a diferença de tamanho do Delacqua para o Trenor. E foi uma pauleira. Pô, aquela luta foi uma pauleira, muito bom mesmo. E ele foi 5º lugar. O campeonato mundial, esse campeonato mundial em Barcelona, no final eles fizeram uma paella gigante, aquelas paellas monstruosas, gigantes para todo mundo, foi uma festa danada. Tava o Marcos Barbosa, tava quem mais? Shigeru Yamazaki, Sérgio Oliveira. No meio médio não foi o Ezequiel, porque o Flamengo não tinha dinheiro para pagar a passagem dele. Ele que se classificou. O segundo, que foi o Renato Daguerino, também não foi, porque acho que não tiveram dinheiro para pagar a passagem dele também. Aí levaram um menino do Sul lá, que foi 3º ou 4º lugar na classificação para o Mundial. Perdeu logo de primeiro. No médio era eu, no meio pesado Daniel Delacqua e no pesado Flecha. E é isso, fomos para esse Mundial, voltamos e tal. Ficamos um período em Vitória treinando, fomos para o Rio, voltamos para Vitória treinando. E depois teve os Jogos Pan-Americanos de Havana nesse mesmo ano. E eu lutei contra o Franco,
que também já tinha lutado com o Thiago anteriormente. Lutei com esse Franco e foi uma pauleira danada. Eu cheguei a dar um toche nele, foi Ippon, o juiz deu Ippon. Aí, quando eu fui para receber a vitória, o juiz do Torikeshi tirou e me deu um Keikoku. Falou que na hora de botar o seu Oyotoshi, eu botei metade do meu pé do lado de fora. Na época tinha essas palhaçadas. Aí me deu um Keikoku por causa disso. E quem que tira um Keikoku? O cara tem 2 metros, o Franco. Tem 2 metros, magrão, alto, forte pra caramba. Tentei de tudo, quebrei 2 dedos do pé, não arrumei nada. E tal, e esse campeonato pan-americano, esses jogos pan-americanos foi muito legal. E o que aconteceu foi que na luta do Sérgio Oliveira contra o mexicano, roubaram o Sérgio, mas assaltaram o Sérgio. Não foi nem dizer assim que o juiz errou, tudo bem, mas não foi um erro. Foram vários, um atrás do outro. Foi um roubo. Bem descarado mesmo. E a galera da seleção brasileira gritando, ladrão, safado, tá errado, e põe, todo mundo gritando do lado de fora. Eu era um que gritava junto. Quando acabou a luta, e quando acabou o campeonato, todo mundo saiu e os árbitros subiram no ônibus do lado de fora. E tava eu, não sei quem tava na época da seleção que tava comigo, uns 5 juntos. E nós gritamos algumas coisas pro árbitro, e eu fui mais na frente e chamei ele de ladrão, safado, não sei o que. Ele falou uma coisa pra mim, também, e eu cuspi. A janela do ônibus estava aberta, eu cuspi e pegou na cara dele. Idiotice, né? Moleque novo, mas não justifica. Foi erro meu. Cuspi na cara dele. Aí teve um problema lá, teve uma representação, aí veio o Silvio Pélico e o professor Paulo me chamaram para conversar. E eu era cabeça dura, né, cara? De lenho, né? Cabeça dura mesmo. Então o que eu teria que fazer na época, eu falei assim, eu errei mesmo, peço desculpa, aceita a punição, coisa que homem faz, né? Eu não era homem, eu era menino, né? Aí eu fiquei, não vou pedir desculpa, não vou fazer porra nenhuma, e fiquei amarrando a cara e tal. Aí falei, tá, aí acabou a conversa ali, depois a gente conversa. E eu fiquei o resto da viagem toda, nesses Jogos Pan-Americanos, meio que olhando torto pro professor Paulo olhando torto pra mim. O Silvio nem contava, né? O Silvio não contava nada pra mim. Ele é uma hiena do judô. Aí eu fiquei meio assim, com raiva e tal, e passou, voltamos pra Vitória, chegamos, tal, entrevista, aquele negócio todo, e fui pra casa. Só que eu além de treinar no Secage, eu era funcionário do professor Paulo, porque eu dava aula no Secage. Então eu tinha que mostrar a cara na segunda-feira, né? E fui na segunda-feira, fomos fazer uma reunião, eu e ele. Aí ele falou, a situação é a seguinte, para você continuar lutando, para você continuar no Secage, continuar dando aula, que você vai ter que... Eu fiz uma carta aqui, você pedindo desculpa, escrevendo as suas razões, pedindo desculpa, você vai assinar ela, e eu vou mandar para a CBJ vai publicar no jornalzinho deles todo o acontecimento e com a sua carta de desculpa. Aí eu falei, não vou assinar nada não. Ele falou, não. Aí eu ainda estava com raiva, né? Então eu falei que não, e fiquei batendo o pé, e idiota, totalmente errado e insistindo no erro, né? Eu estava errado. Aí eu falei que não, e saí batendo o pé de lá, briguei com o professor Paulo, e falei, então dá minha transferência aqui também, que eu vou sair daqui também. Aí saí. Aí, na época fui pro Chicão treinar no Praia Tênis Clube, com raiva e tudo, e depois me juntei com o pessoal para tentar ganhar a Federação do Espírito Santo contra o professor Paulo, ainda com raiva. O professor Paulo, eu abri uma academia no centro, o professor Paulo veio conversar comigo, falou, o professor Paulo sempre político, né? Então sempre veio, e eu ainda guardando aquela coisa com raiva, tá, não sei o quê. Erro meu, totalmente.
E, na verdade, eu devia ter conversado. Quando ele veio até a minha academia conversar comigo, ele falou, pô, o que que você tem? O que que você quer? Qual é o problema? Aquele jeito dele, né? Qual é o problema? Como a gente pode resolver isso? Eu falei, não tem nada para resolver, não quero nada, você vai para lá, vem para cá e tudo. E besteira, porque no final das contas, depois que tudo isso passou, nós ficamos amigos de novo e hoje em dia a gente não se fala muito, mas eu gosto muito do professor Paulo, o professor Paulo gosta de mim, a gente tem um relacionamento muito bom. E isso tudo morreu, ficou no passado. Mas isso, eu saí do Secad, fui pro Praia Tênis Clube, fiz várias competições pelo Praia, até que eu saí e montei minha própria academia, né, Judô Clube Meneghetti. E depois aconteceu aquela tragédia com o professor Chicão, porra. Não vou nem lembrar que eu vou me emocionar. Porra, amigão meu. E, porra, ninguém esperava que acontecesse aquilo. E nada, depois eu montei o Judô Clube Meneghetti, aí eram outras prioridades. Você já tá pensando em ser empresário, né? Já não treina igual, não tem gente para treinar, não tinha ninguém para treinar, porque eu já não era parte do secagem, já não era parte, não tinha como treinar. Então, às vezes, quando eu dava uns pulos no praia, às vezes eu ia no Itaparica treinar, ficava viajando. Uma vez ou outra eu ia no secagem, mas o professor Paulo uma vez falou comigo, ou vem pra cá, ou vai ficar vindo treinar aqui, filar treino aqui. Aí eu não tinha mais com quem treinar direito e ficava na academia. Aí foi quando eu comecei a dar mais aula de chão lá no meu clube. Eu juntei um clube, uma galera grande que treinava comigo, vinha atrás de chão, de luta de chão, um monte de gente. Alessandro Casado vinha de vez em quando, os casados todos, Rodrigo, o outro irmão também, começou comigo, o primo, uma galera veio treinar comigo lá. E eu era sócio do Rogério Medeiros, da capoeira. Tio do Léo Medeiros, capixaba. Eu era um sócio da academia de capoeira e judô. E a galera da capoeira toda treinava comigo. Cheguei a botar capixaba para competir, Rafael, todo mundo competiu judô também. E essa foi uma etapa. Dali, em 2000, eu fui para a Itália. E na Itália, eu cheguei na Itália, era difícil treinar judô, porque o judô na Itália é muito dentro das instituições. O judô na Itália é dentro da polícia militar, da Carabinieri, na polícia, guarda de finança, é todo dentro das instituições, o judô que conta, né? Judô de competição. Tem judô em academias, mas, pô, não dava pra eu treinar. Judô de academia, nem no Brasil dava pra treinar direito, e lá na Itália era mais fraco, judô de academia. E não tinha como treinar, praticamente não tinha como treinar. Aí eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, arrumei uma academia, comecei a dar aula de jiu-jitsu. Era uma academia de judô, comecei a dar aula de jiu-jitsu. E de vez em quando eu treinava os caras lá, porque os caras não acreditavam, né? Uma vez eu fui treinar, aí joguei uma galera pro ar lá, ele falou, pô, por que você não dá aula de judô? Eu falei, pô, não, mano. Fiquei dando aula de jiu-jitsu lá na Itália, esse período, em algumas academias. Eu fui o primeiro faixa preta de jiu-jitsu a dar aula na Itália. É isso que todos eles dizem lá. Eu não me lembro de ter outro. Já tinha o Federico Tisi, que já treinava. Ia na Suíça treinar com um cara chamado Vacirca. E tinha um ou outro que treinava faixa branca. O Federico era faixa azul. E eu fui o primeiro faixa preta de jiu-jitsu a treinar na Itália, aparecer na Itália. Então eu cresci bastante. Hoje tem muita gente na Itália, a maioria saiu de um faixa preta meu. Ou de um faixa preta que pegou a faixa preta com outro faixa preta meu. Então foi legal. Fiquei 5 anos na Itália, 4 anos e 8 meses na Itália. 5 meses em Milão e o resto em Roma.
Depois da Itália eu voltei em final de 2004, quase 2005. Eu voltei pro Brasil. Setembro de 2004. Setembro de 2004 voltei pro Brasil. Fiquei até dezembro de 2006. Até dezembro de 2006. Então, 2 anos e um pouquinho. Meu filho tinha nascido, o Luca, e eu tava na Itália, tava até bem e tudo, mas fiquei doido lá, meu primeiro filho e tal, e voltei pro Brasil. E fiquei lá 2 anos, comecei de novo a dar aula, dei aula no centro de Vitória, na academia, como é que é o nome? Esqueci o nome da academia. E dei aula de judô por um período. Foi até o Átila que me deu essa academia, porque ele dava aula lá, ele tava saindo, ele falou, não, fica lá, já que você chegou agora, pega a academia lá e tal. Aí eu peguei a academia, fui pelo Átila, dei aula em alguns lugares, arbitrando, voltei a fazer universidade de educação física, mas não estava muito feliz, não estava muito satisfeito, e acabei no final de 2006, dezembro de 2006, vim para a Inglaterra. E tô aqui até hoje. Na Inglaterra, a mesma coisa, comecei a dar aula de jiu-jitsu direto. Dei aula de jiu-jitsu em vários lugares, grappling, jiu-jitsu, wrestling, MMA. Comecei a dar aula, me virar. Até que um dia, eu tava treinando, eu e um amigo, Léo Negão. Aí eu ia muito treinar na academia dele, aí o Léo falou assim, pô, você tem que vir aqui o dia que vem um gigante aqui, cara, um polonês, 135 quilos, enorme, gigantão. Ele vem aqui treinar, cara, e ele faz jiu-jitsu, mas ele é faixa preta de judô. O nego pega as costas dele, ninguém consegue apertar, ninguém consegue fazer nada. A cabeça do cara parece um mamute. Eu falei, porra, mas tu não me chama pra um churrasco, tu não me chama só pra essas furadas. Aí, tá bom, um dia eu tô em casa, ele falou, ó, o cara tá vindo hoje aqui, vem cá, vem treinar. Eu falei, não, mano, não, vem treinar. Fui eu, boa, peguei o carro, fui lá treinar na academia. Fui lá dar um treino com esse gigante. Eu falei, pô, o único jeito de pegar ele é pegar pelas costas, né? Que pela frente, o braço do cara é isso aqui, assim. Aí eu dei um arm dragzinho, puxei, fui pras costas. E botei o estrangulamento, não tava conseguindo puxar, botei a perna por cima, puxei com a perna e bateu. Aí peguei mais 2 vezes, peguei 3 vezes pelas costas. Aí ele falou, ficou meio assim, eu senti que ele tava meio puto, né? Mas gente boa, cara, senti que ele tava meio puto. Ele falou, mas e em pé, você não treina não? Eu falei, se você quiser a gente treina. Ele falou, não, porque eu sou judoca, ele falou. Eu falei, não, tá, vamos treinar então, né? E eu já não treinar judô desde Vitória, desde 2006. Eu tinha treinado em 2006. Isso aí eu tô falando já em 2008, 2009. Eu não treinava judô, só jiu-jitsu. Mas não sei, igual andar de bicicleta, né? Começamos, ele gigantão. Aí ele era destro, né? Aí eu peguei de esquerda. Peguei de esquerda porque eu não vou pegar de direita, um cara é maior do que eu, né? Ele ia mandar uma mãozão aqui atrás e não ia fazer nada, né? Aí eu peguei de esquerda para segurar o braço dele, aí ele trocou a pegada, botou a mão direita nas costas, bem guloso, né? Meteu o mãozão lá nas costas, aí eu troquei a mão também e ficamos na briga. Quando ele pegou no punho, eu peguei e desapareci no Morote Soinag. Bum! E pom! Aí ele, você é judoca também. Eu falei, não, eu fiz um pouquinho de judô. Ele falou, não, eu vou te levar para treinar. E foi ele que me introduziu o judô aqui na Inglaterra. Aí me levou para treinar no Judo Club Croydon Judo Club. Me levou para treinar lá e era um dojo legal, super maneiro, feito pelo council, né, do governo, da prefeitura. A prefeitura que fez lá e deu para os caras. Enorme, muito legal. Eu ia treinar lá e comecei a derrubar todo mundo, fora de forma, mas derrubei todo mundo. Tinha um menininho da Moldávia, que era muito bom, peso meio médio,
forte, peso meio médio, muito bom. E eu troquei umas porradas com ele, é um moleque novo, né? Moleque que tá disputando aí pra entrar em seleção e tudo. Aí eu troquei umas porradas com ele e tudo, ficamos amigos e tal. Eu falei, é legal treinar judô aqui, eu tô curtindo, gostou, mas é muito longe pra mim. Aí eles falaram, não, vai treinar na Budokwai, pra você vai ficar melhor. Aí eu fui treinar na Budokwai, que é a academia mais antiga de Londres, da Europa. E a segunda mais antiga do mundo, a Budokwai. Foi fundada em 1918, pelo aluno do professor Jigoro Kano, Konji Koizumi, em 1918, que também fundou a Federação da Inglaterra, a Federação do UK, né? A BJA, né? British Judo Association. Foi fundada por Konji Koizumi. E a filha dele é viva até hoje aqui em Londres. Filha do Konji Koizumi. Ela vem nos jantares, nas festas da Budokwai, ela vem lá e tudo. E o Jigoro Kano, a academia foi fundada em 1918. Em 1920, Jigoro Kano veio a Londres e visitou o Konji Koizumi, veio na Budokwai para visitar. Tem todos os relatos lá na parede da Budokwai, é uma academia bem tradicional. Eu fui treinar nessa academia, fiquei treinando, rapidinho, o pessoal gostou de mim e me chamaram para dar aula lá. E eu tô lá desde então, há muito tempo eu dou aula lá. A Budokwai é uma honra dar aula na Budokwai. A Budokwai é a referência do Japão na Europa. Como ela foi fundada por japoneses, ela é apoiada pelos japoneses. Então, eu me lembro que em 2018 teve o jantar da Budokwai, eu até postei no Facebook aí, e veio vários campeões olímpicos do mundo inteiro, vieram no jantar, os japoneses vieram, e foi um jantar muito legal. Foi muito bom esse jantar. E foi comemoração de 100 anos da Budokwai. A Budokwai, o primeiro campeão mundial inglês foi Neil Adams, e ele treinava na Budokwai. O Ray Stevens foi vice-campeão olímpico e terceiro no mundial, é o dono da academia, outra academia que eu dou aula também. E o Ray Stevens também é da Budokwai. E hoje em dia ele tem a Ray Stevens Academy, que eu ensino na Budokwai e na Ray Stevens Academy. Ensino nessas duas academias. E o Ray Stevens também é faixa preta de jiu-jitsu do Roger Gracie, fora ser 7º dan de judô. Eu dou aula nessa academia de judô e jiu-jitsu, e na Budokwai eu dou aula só de judô. E é uma honra enorme, né, dar aula lá. Algumas pessoas vêm em Londres, vêm me visitar, eu levo lá. Eu levei o Daniel Dell'Aquila, Daniel veio com a família aqui passear em Londres, eu levei ele para treinar. Todo mundo que vem aqui me visitar, eu levo para treinar na Budokwai, apresento, e é uma honra levar o pessoal lá, é bem legal, o pessoal gosta muito dessa academia. A academia é bem tradicional. Acabou de ser reformada agora durante a pandemia, reformaram todo o teto, porque o teto é todo tradicional japonês. Então não podia fazer de qualquer jeito, então era difícil. Aí como teve a pandemia e a academia fechou, eles aproveitaram e reformaram tudinho, tá tudo novinho agora. Bem tradicional. E o bairro é um dos bairros mais caros de Londres, Chelsea, né? O prédio da Budokwai foi comprado em 1900 e bolinha. E hoje em dia vale 20 milhões de libras. Como é que você compra um troço desse? 10 milhões de libras daria 70, são 140 milhões de reais. O prédio custa, a academia. Só para judô e jiu-jitsu. Tem um pouquinho de jiu-jitsu numa salinha embaixo, mas a sala grande é toda de judô, karatê. Só, judô e karatê. O karatê também tem muito aluno também. Eu dou aula nessa academia e estou aqui esse tempo todo. Dou seminários por toda a Itália, dou seminários aqui na Inglaterra, para todo lugar, de jiu-jitsu, mais seminários de jiu-jitsu, dou alguns seminários de judô também. E essa é um pouco da minha história até hoje, né? Tô com 52 anos e agora estamos parados desde o dia 16 de março. Eu tô parado sem dar aula, só dando aula pelo Zoom, né? Online. Pela internet, porque fisicamente estamos parados. Vamos ver se voltamos agora no próximo mês, o que acontece. Falou?
Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado um pouco da história do Meneghetti. Agora na fase da Europa também. Até mais, um abraço.